Bom dia, gente amiga. São 9h30 da manhã. Eu sou Leandro Forte, sou jornalista e falo diretamente de Brasília. E esse é o café da manhã do Diário do Centro do Mundo. Primeiro, quero dar bom dia para as pessoas que chegaram mais cedo, que já estavam aqui esperando: Andréia, Lúcia, Cláudia, Leandro Mazzali, meu xará, enfim, eles. Cláudia, Andréia, Cláudia já chegou escrevendo um monte de coisa. Enfim, Dora, Diana, todo mundo que chegou antes aí, muito obrigado, viu? Eu fico muito grato quando chego aqui, já vejo que tem gente esperando pela live. Muito bom, porque assim, o café da manhã é a nossa porta de entrada no DCM, né? É quando o DCM começa as suas atividades ao longo do dia, e são muitas atividades. Depois do DCM tem o meio-dia, depois do meio-dia tem o live das 5, eventualmente tem outros programas, tem o essencial, enfim. Tem muitos programas e muita coisa rolando no site. Não deixem de ver, não. Tem muitas notícias no site. Né? A atualização do site do DCM é permanente, traz as coisas mais importantes do dia. Não só as hard news, as informações, né, que estão estourando agora, mas também reflexões, artigos. Muito bom começar o dia com vocês, gente. Começar o dia com o Diário do Centro do Mundo, né? Iniciar a conversa com vocês, porque já que a gente está falando de site, de imprensa, de mídia, a chamada hoje, né? Aquilo que eu coloquei para chamar vocês para conversar, é a maneira vil e insidiosa como a mídia brasileira é venal. É venal. Os jornais impressos, né, os que sobraram, né, esse entulho da Revolução Industrial que sobrou e que eu não sei quem é que compra ainda jornal de papel, eu já acho já é uma atitude cafona você comprar aquela porqueira suja de papel e botar aquilo em cima do colo na mesa, se sujar todo para ver um bando de notícia velha que já está circulando há 48 horas pelas redes. Mas, enfim, tem gente que, né, se apega a gramofone, vinil, jornal de papel, rádio de pilha, tem memórias afetivas que fazem se apegar a essas porqueiras. Mas só, esses jornais, para sobreviver, estão fazendo literalmente qualquer coisa. Ontem, o Estado de São Paulo, Folha, o Globo, Correio do Povo, Zero Hora, acho que o Estado de Minas, enfim, uma série de jornais falidos, quebrados, tanto financeiramente como pela sua credibilidade, aceitaram, né, se venderam páginas dos seus jornais para um manifesto de médicos picaretas a favor da cloroquina. Vocês imaginam isso acontecendo num país civilizado? É possível que num país civilizado uma mídia minimamente regulada pela sociedade e por parâmetros éticos e legais vai colocar uma propaganda de meia página nos jornais a favor de um medicamento que já foi dado como ineficaz pela Organização Mundial da Saúde e que está se anunciando como uma tragédia dentro da tragédia, está matando pessoas dentro da pandemia do novo coronavírus? Pois é isso que os jornais brasileiros fizeram ontem. Estamparam uma publicidade paga de uma associação médica, que eu não vou dizer para não dar palco para picareta, médicos pelo tratamento precoce, quando o tratamento precoce já foi dentro do Brasil negado como eficaz pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que alertou as pessoas para não se meterem nessa aventura de tomar cloroquina, hidrocloroquina, que não serve para nada, ainda pode matar as pessoas. E os jornais do Brasil, né, esse jornalismo isento, profissional, jornalismo profissional, o tal do jornalismo profissional, para botar uma merreca no bolso, que nem deve ter sido muito dinheiro, não é nem uma meia página inteira, se os valores continuam como eu sabia quando trabalhava, deve estar hoje, sei lá, 50 mil reais. Então, por 50 mil dinheiros, por 30 dinheiros, esses escrotos, essa mídia nojenta, calhorda, manipuladora e mentirosa, por 30 dinheiros, ela estampa a publicidade de um remédio falso que pode matar as pessoas em plena pandemia. A bandeira desse idiota que está na presidência da República, desse presidente demente que está na presidência da República,
que ele mesmo está tentando fugir disso. Ele e o seu ministro da Saúde estão tentando fugir da cloroquina depois de terem incitado a população a tomar esse medicamento. Aí me vem os jornais brasileiros. Sara, eu esqueci de mandar para a Sara. Sara, se você conseguir achar, por favor, só um print desse informe publicitário que está estourando, tem na página do DCM, inclusive. Né? Se quiser botar a matéria do DCM, podia ser legal. É uma coisa tão absurda, gente. Mas assim, a sucessão de absurdos no Brasil não tem fim. Quando a gente acha que as coisas não tem mais para onde ir, me aparece um informe publicitário dentro dos jornais brasileiros. Um treco que deve ter dado 50 mil reais para o Globo, para o Sadam, para a Folha. Para jornais menores, indigentes, você até entende o desespero. Mas os caras estão embolsando ali uma merreca para botar um negócio do informe publicitário de os picaretas que se dizem médicos defendendo a cloroquina. Daqui a pouco vai ter outro informe defendendo aquele remédio para verme, vermectina, para verme e para piolho, que está sendo apontado como causador de colapsos hepáticos. Pessoas estão morrendo de hepatite por conta do uso excessivo desse remédio, que é altamente tóxico, que se usa em baixíssimo volume, e as pessoas estão tomando como se fosse AS, como se fosse cibalena. Então, assim, é impressionante como a gente tem uma mídia absolutamente vendida, venal e decadente, de uma indigência moral sem limites, que por 30 dinheiros aceita colocar um informe publicitário defendendo a cloroquina, defendendo o indefensável, defendendo um medicamento que a Organização Mundial da Saúde já decretou como ineficaz e que pode causar danos gravíssimos à saúde das pessoas, inclusive matá-las. E os jornais brasileiros estampam um informe publicitário, o Globo, Estadão, Folha de São Paulo, Zero Hora, Estado de Minas, eu acho, enfim, tem uma série de jornais que simplesmente, para ganhar uma merreca, que estão falidos, quebrados, né? Que não se sustentam mais, que fazem parte de um passado sombrio da Revolução Industrial, esse jornal de papel, coisa que ninguém mais lê, coisa que não é nem mais de velha, coisa de gente cafona. Aí tá aí a matéria do DCM, se a Sara conseguir abrir mais, que eu mesmo sou cego, não estou enxergando nada. Sara, eu não estou enxergando, não. Não sei se é porque a minha vista é muito ruim, mas ficou muito pequenininho. Mas a questão é essa, é o informe publicitário que foi publicado hoje. Essa mídia não tem nenhum pudor. Não existe interesse público numa mídia completamente desregularizada, sem nenhum controle social, sem nenhum controle legal. E toda vez que vem essa discussão, eles saem bradando que a censura, conseguem cooptar esses idiotas da classe média que reverberam esse discurso, e a gente continua, né, sendo manipulado e sendo tratado como idiotas por esses jornais, por essa imprensa vendida do Brasil. A outra questão fundamental é que não param de aparecerem absurdos nesses arquivos da Operação Spoofing que foram abertos pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da defesa do ex-presidente Lula. Não param de surgir absurdos, não param. Diariamente você acorda com algum terrível absurdo. Tá aqui, ó, Manifesto pela Vida. Olha o título desse informe publicitário que foi publicado em todos os maiores e piores jornais do Brasil. Entendeu? Métodos de tratamento precoce. É uma defesa do uso da cloroquina depois que o mundo inteiro, todas as organizações de saúde, a Organização Mundial da Saúde, todos os governos dos países civilizados decretaram que é um medicamento ineficaz e criminoso, porque ele pode matar as pessoas. Me vem um grupo de médicos de picaretas, que eu não sei quem são, nem quero saber, e paga para esses jornais brasileiros ir em contra, inclusive, muito do seu noticiário, ir em contra os seus colunistas, ir em contra a sua linha editorial. Isso deve ter custado, gente, 50 mil reais, se muito. Então, esses jornais estão tão quebrados,
financeira e moralmente, que eles estão aceitando qualquer trocado de qualquer vagabundo, de qualquer associação picareta. Daqui a pouco o cara faz manifesto pela vida pela ivermectina, daqui a pouco os caras fazem manifesto pelo neonazismo, pela liberdade de expressão de ser fascista e de ser nazista, a favor do feminicídio. Porque eles aceitam qualquer coisa. Então quem aceita isso, aceita qualquer coisa, mas não nos surpreende, porque a gente sabe o nível de indigência moral que chegou à mídia brasileira. Mas é sempre bom a gente reiterar o quão sórdidos são esses caras, o quão ignóbeis são esses caras. Né? A gente não pode deixar passar em branco essas coisas. Então, assim, eu estava falando o seguinte, sobre a Lava Jato, agora emergiu da profundeza daqueles esgotos ali da operação spoofing, daqueles arquivos, que o Moro fez um dossiê. O ex-ministro Sérgio Moro elaborou um dossiê contra um ministro do STJ para que o Deltan Dallagnol, o chefe da quadrilha de Curitiba, pressionasse, né, os seus e o próprio STJ contra a libertação de um réu. O juiz do caso, olha a gravidade disso, se nada tivesse sido publicado até agora, nada, zero, se nada tivesse sido publicado até agora, só esse arquivo seria mais do que necessário para decretar a nulidade absoluta de todos os atos desse juiz. Um juiz de primeira instância que prepara um dossiê para pressionar o Ministério Público para que esse chantageie o ministro do STJ, para que ele não liberte um réu, para que seja mantido ali sob tortura, para fazer uma delação contra o Lula. Se nada tivesse sido publicado até agora, nada, nenhuma única linha, somente esse arquivo seria necessário para se decretar a nulidade absoluta de todos os atos jurídicos desse ex-ministro, desse ex-juiz Sérgio Moro, desse pilantra, desse bandido, desse juiz ladrão, como bem disse o nosso convidado que já está aqui com a gente, eu vou chamar ele, que é o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, por favor. Muito obrigado, muito bom dia, obrigado por você ter vindo. Eu já estava citando aqui o Sérgio Moro, o juiz ladrão, porque é um dos assuntos que eu quero tratar contigo, mas primeiro quero lhe agradecer a presença, lhe dar um bom dia e saber como é que você está. Bom dia, Leandro, obrigado pelo convite. Estamos aqui, firmes, né? Num momento difícil, dramático, mas resistindo, sobrevivendo, organizando, acumulando. Que bom estar tendo a oportunidade de conversar aqui com você hoje. E um abraço também a todos os companheiros, amigos e amigas que estão acompanhando essa transmissão. Glauber, eu falei ontem, quando eu estava anunciando que você viria hoje, dizendo que você é uma espécie de profeta ali do Congresso Nacional, porque quando, na votação do impeachment da presidenta Dilma, né, você votou e demonstrou essa indignação, você apontou o dedo na cara do ex-deputado Eduardo Cunha e falou: Eduardo Cunha, você é um gangster. E esse gangster, logo depois, porque era um gangster mesmo, foi preso e está aí até hoje metido com a justiça. Numa sessão no Congresso Nacional, acho que há 2 anos, eu estou perdido no tempo por causa da pandemia, mas acho que foi há 2 anos, você botou o dedo na cara do Sérgio Moro e falou assim: você é um juiz ladrão. E agora está se provando, de uma maneira absoluta, que ele era um juiz ladrão, que era um juiz parcial ladrão, um juiz criminoso, na verdade, um marginal de toga. E eu queria saber de você o seguinte: para quem você ainda falta apontar para a gente ter certeza de que você realmente é um profeta nessa coisa no Congresso Nacional? E o que te levou a fazer esses atos? Se foi só uma intuição ou porque você realmente você forma as suas certezas a partir das informações que você tem em torno de si? Então, eu considero que é uma mistura, sabe, Leandro, das duas coisas, né? Eu acho que para que a gente faça afirmações que são contundentes, que para algumas pessoas possam parecer agressivas, mas que têm uma relação direta com o enquadramento de determinadas figuras,
a gente tem que estar com um embasamento e com um conjunto de elementos racionais para que essa afirmação tenha lastro. Mas, evidentemente, que a formação racional desse pensamento vem acompanhada de uma indignação com tudo que está acontecendo no Brasil e com o papel que essas figuras representam para aquilo que a gente está vivendo hoje. Eu te diria que é uma mistura das duas coisas, né? Sobre outros agentes políticos que precisam também ser enquadrados, eu não vou te citar aqui nominalmente uma pessoa ou uma figura nesse momento, mas eu não posso deixar de falar de uma articulação que também está bem evidente entre extrema-direita e direita liberal, que se fantasia de centro, para a aplicação de um mesmo programa econômico de desmonte das garantias sociais, para que o nosso país fique de joelhos e não tenha qualquer possibilidade de desenvolvimento próprio. Essa turma que articula essa coalizão de fato para a implementação de uma mesma agenda, eu não tenho dúvida, necessariamente tem que ser enquadrada. Bom, essa articulação, na verdade, ela passou, quer dizer, ela se conceituou também numa espécie de frente ampla que se discutiu há um tempo atrás e que continua na pauta, continua sendo agendada. Assim, eu acho que um pouco da eleição, aquele apoio das esquerdas, de parte das esquerdas ao Baleia Rossi, que se mostrou um desastre, dizia um pouco a respeito disso, assim, a esquerda neoliberal, desculpa, a direita neoliberal com a extrema-direita estavam num falso debate, porque, na verdade, elas apoiam exatamente a mesma agenda econômica. E essa agenda econômica, ela continua sendo tocada, né, com todo rigor dentro do Congresso Nacional. Qual que é a sua opinião, a sua visão sobre a possibilidade de, num eventual segundo turno em 2022, essa direita neoliberal, que faz oposição à extrema-direita, ou parece fazer oposição, se juntar, a possibilidade dela se juntar às esquerdas contra o Bolsonaro? Você acha que essa é uma possibilidade? Olha, primeiro eu acho que a gente tem que trabalhar com muita força, Leandro, para garantir a presença da esquerda no segundo turno. A gente não pode admitir entrar no jogo que eles tentam nos colocar numa falsa polarização entre eles. Se a grande mídia puder, ela faz essa disputa ficar entre Bolsonaro e Moro, Bolsonaro e Dória, Bolsonaro e Mandetta, Bolsonaro e Rodrigo Maia. Então, acho que essa é a primeira grande tarefa da esquerda. Há uma tendência, numa eleição presidencial, do Bolsonaro ir para o segundo turno, porque ele tem lá os seus 30% de bom e ótimo, que pode diminuir para 20%, 25%, mas que já garantiria a presença dele no segundo turno, porque ele comanda uma máquina que é muito pesada. Mas há a possibilidade concreta, sim, de que a esquerda esteja no segundo turno, com a possibilidade de derrotar Jair Bolsonaro. Aí eu acho que a pressão que a gente tem que fazer, como campo de esquerda, é colocar a responsabilidade para cima daqueles que se dizem liberais, de que eles não repitam aquilo que já fizeram nas eleições de 2018, que foi fazer o jogo do fascismo, fazer o jogo de Bolsonaro, pintar ele como uma figura palatável quando trouxe Paulo Guedes para a aplicação como ministro da Economia da agenda ultraliberal. Existe uma tendência grande dessa turma em se articular com aqueles que se comprometem com essa agenda de desmonte. Agora, acho que cabe a nós fazer uma pressão objetiva, demonstrando que quem apoia Bolsonaro necessariamente está auxiliando um projeto de fechamento de regime, um projeto fascista que no capitalismo brasileiro se demonstra nas suas faces mais cruéis a partir da aplicação da agenda ultraliberal em articulação com o fascismo. Acho que essa é a nossa obrigação.
Nas eleições de 2018, eu fiz uma conversa sobre a plataforma eleitoral na PUC, era um debate, PUC-Rio. E estava lá o representante do Partido Novo, o deputado Ganimi. E esse parlamentar teve de mim exatamente esse questionamento. Me diga uma coisa, num eventual segundo turno, com a presença de Bolsonaro e um candidato de esquerda, na época já se desenhava que era o Haddad que disputaria esse segundo turno com Bolsonaro. Qual vai ser a posição de vocês? E naquele momento, esse sujeito não teve nenhum pudor em dizer que, em nome da agenda econômica, apoiaria a candidatura de Bolsonaro. Acho que é a nossa tarefa continuar pressionando e demonstrando que quem repete essa posição, esse discurso, faz sim o jogo do fascismo e precisa estar sendo enquadrado. Talvez uma parte daqueles que não queiram se identificar com isso possam até fazer um movimento diferente do que fizeram em 18. Mas eu acho que a gente não pode contar com isso, mas, ao mesmo tempo, tem a obrigação de pressioná-los nesse sentido. Eu abri aqui a live, Glauber, contando essa história desse informe publicitário, né, que os jornais todos publicaram, defendendo o uso da cloroquina, uma coisa criminosa, um negócio absurdo que só uma mídia absolutamente vendida pode aceitar. Você tem alguma dúvida que se em 2022 se chegar Bolsonaro contra um candidato de esquerda, seja ele qual for, essa mídia vai de novo apoiar o Bolsonaro? Leandro, então, eu não tenho dúvida de que se a esquerda apresentar um projeto que tenha radicalidade política, no sentido de confrontar os interesses que são defendidos exatamente por esses veículos, da aplicação da agenda ultraliberal, que eles vão se contrapor com toda a força a essa candidatura de esquerda. Foi o que fizeram nas eleições de 2018, é o que farão nas eleições de 2022. Mas acho que é fundamental a gente poder demonstrar que essa aliança de fato entre direita liberal e entre extrema-direita, ela não está acontecendo ou ela não aconteceria exclusivamente no período eleitoral em 2022. Ela está acontecendo agora. Se você pega o que foi a votação da autonomia do Banco Central e pega os votos que foram dados, o que você tem ali é uma aliança de fato. Isso não é um caso isolado, não aconteceu exclusivamente com a autonomia do Banco Central, isso acontece semanalmente. Você pega qualquer agenda de desmonte que esteja passando na Câmara dos Deputados, eles se juntam para a aplicação da mesma agenda. No caso da agenda do Congresso Nacional, foi bom você ter falado nisso, porque eu vi um vídeo seu sobre essa PEC, esqueci o número, a PEC da chantagem, né? Essa PEC condiciona... 186. 186 condiciona o auxílio emergencial à supressão de recursos de educação e saúde. A sua explicação naquele vídeo foi muito boa, eu queria que você repetisse ela aqui para a gente e nos explicasse exatamente qual que é a gravidade dessa PEC e da aprovação dela. Leandro, essa é uma chantagem criminosa, né? Eles chamam essa PEC de emergencial. O que ela faz é arrochar de maneira significativa, eu diria inclusive que superior às outras medidas que já foram adotadas, um programa de austeridade ultraliberal. Então, eles retiram princípios constitucionais de investimento mínimo na área de saúde, na área de educação. Eles retiram o financiamento público do BNDES para facilitar a vida dos bancos privados, atacam o serviço público, geram um arcabouço para facilitar o processo de privatizações, incluindo nos estados, a partir de um determinado limite de dívida, e fazem algo que é a explicitação da crueldade. Colocam no mesmo texto da PEC parte do pagamento do auxílio emergencial. Parte por quê? Porque eles diminuem o valor pago e a quantidade de famílias a receber. Isso é uma chantagem para eles poderem dizer, olha, estão aqui deputados que votaram contra o auxílio emergencial,
mas não dizem que estão trazendo um combo estrutural de retirada de direitos históricos. Desde a década de 30, que o Brasil tem percentuais mínimos de investimento na área de educação. Então, eles estão querendo retroceder à década de 30. É isso que eles estão fazendo numa proposta como essa. Isso é um grande absurdo. E o que o mercado está fazendo? Principalmente aqueles que têm relação com o mercado financeiro, estão trabalhando para garantir que o governo de Bolsonaro, e mais especificamente o Bolsonaro, dê mensagens de apoio à agenda de mercado para contrabalancear aquilo que foi a medida adotada de troca do presidente da Petrobras. Para dar essa sinalização, ontem, por exemplo, ele entrega no Congresso Nacional a medida provisória de privatização da Eletrobras, o que seria uma preparação dos estudos para facilitar o processo de privatização. É a privatização da Eletrobras, fazendo com que ele, inclusive, reveja a posição adotada e os discursos que ele fazia na campanha eleitoral, de não privatizar a Eletrobras. Entregou ontem um documento para que essa privatização seja realizada. Mas então, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa PEC 186 é um ataque brutal e estrutural a direitos e garantias sociais, de maneira aguda, para fazer com que a agenda ultraliberal seja um fato hoje e que ela possa ter permanência para os próximos anos. E colocam junto a chantagem de pagamento de parte do auxílio emergencial. O que nós defendemos objetivamente? O desmembramento dessas duas matérias, você não pode ter elas caminhando conjuntamente. Em segundo lugar, a derrota desses ataques que estão sendo feitos às garantias sociais e, ao mesmo tempo, a garantia do pagamento do auxílio emergencial numa medida própria. Inclusive porque o pagamento de auxílio emergencial ele não precisa ser feito a partir de uma emenda à Constituição. Ele pode ser feito a partir de uma proposta de legislação ordinária. A colocação na PEC junto com essas outras maldades é simplesmente a crueldade política de quem não aceita que o povo possa ter comida na mesa sem perder direitos que são históricos, e eles estão fazendo ataques estruturais. Acho que a crueldade maior ainda é isso sendo feito em meio a uma pandemia que já matou mais de 250 mil brasileiros, né, Glauber? Na sua avaliação, isso repercute também na gestão da crise sanitária, quer dizer, porque assim, isso eu acho que se une, é uma crise dentro da crise, e isso se une à questão sanitária que está se tornando, de certa forma, uma tragédia absoluta. Salvador tem lockdown, várias cidades estão decretando lockdown porque os hospitais estão ficando completamente lotados, e em vez de discutir essa questão e se debruçar sobre ela, o governo está preocupado em vender a Petrobras, em privatizar a Eletrobras, enfim, em criar uma PEC para retirar direitos e recursos do cidadão na área de saúde e educação. O que pode ser feito agora, Glauber? Eu sei que você se preocupa muito e fala muito sobre isso. O que você pode ser feito agora para reduzir ao máximo esses danos do governo Bolsonaro, sem a saída do Bolsonaro? Olha, em primeiro lugar, eu acho que em relação à PEC 186, há necessidade de uma pressão sobre os senadores para que essa matéria seja desmembrada e não seja votada dessa forma. Está no Senado, depois vai para a Câmara dos Deputados. Antes de entrar aqui na live contigo, eu estava vendo a mobilização que já está acontecendo de rede nesse sentido. Em segundo lugar, eu acho fundamental a gente ampliar o nosso diálogo prioritariamente com aqueles que estão no meio do caminho. A maior parte das pesquisas de opinião indicam que Bolsonaro tem aí os seus 30% de ótimo e bom. A oposição está chegando a 40% de ruim e péssimo ao governo de Jair Bolsonaro. Então a gente tem ainda de 20% a 30% que estão no meio do caminho. Se a gente amplia o diálogo com aqueles que ainda estão em formação de convicção e procura trazer para o nosso lado a capacidade do fascista colocar em prática as suas medidas de desmonte, ela se torna menor.
Agora, como é que a gente estabelece esse diálogo com aqueles que estão em formação de convicção? Na minha avaliação, como conteúdo, é priorizando o debate sobre os efeitos da agenda econômica. É mostrando aquilo que tem uma realidade direta na vida das pessoas e que está dificultando o seu viver. Por exemplo, preço dos combustíveis. Num período de 2 meses, você tem uma ampliação de preço dos combustíveis, de 4 da gasolina, de 3 do diesel, numa política de preços da Petrobras de paridade de importação, que faz com que a Petrobras, mesmo tendo custos menores, não possa ter um combustível mais barato do que aquele que é importado. E Bolsonaro, apesar de ter feito a firula de troca do presidente da Petrobras, não demonstrou ainda nenhuma medida estrutural para acabar com esse programa de paridade internacional de importação de preços. E também não demonstrou nenhuma medida de reversão, por exemplo, dos ataques e da entrega que está sendo feita em relação às refinarias. Fazer esse link demonstrando que o ataque às refinarias e o programa de paridade de importação de preços tem uma relação direta com o preço que as pessoas estão pagando na alimentação, na comida, na ampliação proporcional ao custo de vida, eu acho que é uma tarefa da esquerda, é uma tarefa da oposição, para que a gente, inclusive, consiga dialogar com aqueles que ainda estão em formação de convicção, que estão no meio do caminho, mas que podem majoritariamente estar do nosso lado contra a aplicação das medidas do governo de Bolsonaro. E fora isso, como é que a gente faz? Eu acho que a gente tem que fazer em todas as frentes e com todos os elementos que estiverem disponíveis. É na luta institucional, é na luta de redes, é na luta de rua. Então, acho que a gente não pode fazer com que nenhum dos elementos que sejam possíveis a partir das circunstâncias objetivas sejam utilizados para diminuir o poder de fogo e para que a gente possa fazer um enfrentamento ao fascista. Olha só, teve um comentário aqui agora há pouco do Rasvaz, eu até coloquei aqui, vou até colocar de novo. Você acha que se o Baleia Rossi tivesse sido eleito presidente da Câmara, esse ataque neoliberal, como diz aqui o Rasvaz, teria sido mais controlável? Primeiro, eu queria uma avaliação sua sobre o apoio das esquerdas à candidatura do Baleia Rossi, o resultado daquela, que para mim foi uma tragédia, mas se você acha que se ele fosse o presidente, as coisas poderiam ser um pouco melhores na relação à agenda neoliberal dentro do Congresso. Então, primeiro eu acho que a gente tem que trazer o elemento de por que esses presidentes da Câmara normalmente assumem o compromisso com a aplicação dessa agenda. Por alguns motivos. O primeiro motivo é que aqueles que se fantasiam de centro são, na verdade, de direita e têm lucros, têm ganhos políticos, eleitorais e financeiros com a implementação dessas medidas, mesmo que majoritariamente para o povo elas sejam extremamente negativas. Esse é o caso de Baleia Rossi, de Eduardo Cunha, de Rodrigo Maia, de Arthur Lira e companhia. Mas, além disso, tem um outro ponto que precisa estar sendo colocado na mesa, que é o quê? Normalmente, esses sujeitos eles estão pendurados em processos. E eles sabem que, se não tocarem essa agenda, imediatamente, os veículos de comunicação de TV aberta, que estão dando uma trégua a eles, vão com tudo para cima para que eles possam ser enquadrados na colocação em prática daquilo que eles querem, que é a agenda ultraliberal. Então, isso aconteceu com Rodrigo Maia, acontece com Arthur Lira e aconteceria com Baleia Rossi. Qual é a minha percepção? É que o bloco de fato entre Lira, Rossi, Maia e companhia, entre liberais e extrema-direita, e entre esse fisiologismo difuso que se finge de centro, mas aplica a mesma agenda, é o que a gente tem que combater. Porque senão a gente abre mão de apresentação de um projeto social de esquerda, projeto esse que precisa ter a capacidade de conquistar corações e mentes. E não há torcida para time que não entra em campo para jogar. É a mesma pergunta que se faz entre a possibilidade
de um segundo turno entre Bolsonaro e um outro candidato da direita. Você pode ser obrigado a fazer um movimento de segundo turno a votar num candidato que não seja bolsonarista e que seja liberal. Mas a gente não pode abrir mão de lutar com todas as nossas forças para que esse segundo turno não aconteça, para que a esquerda esteja nesse segundo turno. E foi basicamente o que aconteceu na eleição da Câmara dos Deputados. Se falava numa aliança entre a esquerda e a direita liberal, mas, na verdade, quem votou no Baleia foi a esquerda, foi uma parte da oposição que votou no Baleia, porque a direita liberal mais dura foi toda para votar no Lira, tá certo? Então, esse era o argumento que a gente já indicava há muito tempo. Olha, está se abrindo mão de fazer a disputa social com a apresentação de uma candidatura, abrindo mão dos meses de dezembro e de janeiro, para que a gente apresente as nossas ideias, para, no final das contas, aqueles que estão fingindo apoiar uma candidatura migrem todos para a candidatura que tem mais chance, maior capacidade de vencer essas eleições, que já se indicava que era a candidatura do Lira. E digo mais, esse movimento de apoio, ou pelo menos de facilitar a vida do Lira, foi feita também pela maioria dos veículos de televisão aberta. Por quê que eu digo isso? Sai uma entrevista da ex-mulher do Lira falando dos processos que existem por agressões que foram cometidas, que teriam sido cometidas por ele. Num caso como esse, quando a Rede Globo de televisão quer detonar uma pessoa, eles botam uma matéria como essa no Fantástico, respeitem diariamente no Jornal Nacional. Quando não fizeram, está na cara que houve uma articulação para que o Lira pudesse ser poupado dos ataques nos mais diversos, para que ele fizesse o que está fazendo hoje, assumisse o compromisso e aplicasse, colocasse centralidade na aplicação da agenda ultraliberal. Isso aconteceu entre parlamentares da chamada direita liberal, mas também com um conjunto de mecanismos que sustentam essa política. Então, assim, respondendo objetivamente a pergunta, eu considero que o que a gente está vivenciando hoje é reflexo de uma aliança que já estava colocada ainda no período da campanha eleitoral para a presidência da Câmara. E quem defendeu um projeto de esquerda, como nós que defendemos a candidatura de Luiz Erundina, fez isso porque já observava esse movimento de fato e achava que não era o caso de abrir mão do debate de ideias, de falar para além da institucionalidade, porque esse movimento entre liberais e extrema-direita já estava dado para apoiar a candidatura do Lira. E que aqueles que tentassem fingir na direita liberal que estavam fazendo algo diferente, faziam isso muito mais por um processo de disputa, de hegemonia e de controle entre eles para a aplicação da agenda, do que exatamente porque acreditassem que iriam conseguir barrar a candidatura que já tinha ganhado uma dianteira. Mas eu faço uma autocrítica. Eu acho que a articulação da própria esquerda e o movimento de lançamento de candidatura foi tardio, deveria ter acontecido antes. Porque imagine se a esquerda, em novembro, tivesse lançado uma candidatura comum. A gente está falando aí de uma pressão que poderia ter partido do conjunto da militância, da vanguarda, por uma aliança que pudesse ter os mais de 100 votos da oposição, garantindo, inclusive, espaços na mesa diretora que são idênticos ou maiores do que aqueles que foram conseguidos numa aliança com Baleia Rossi. Então, eu defendi essa ideia do lançamento prioritário de uma candidatura com mais tempo, mas faço uma autocrítica coletiva, porque esse tipo de erro não pode se repetir. A esquerda não pode ir a reboque da estratégia ou da extrema-direita ou da direita liberal. No caso da eleição do Baleia Rossi, o próprio pessoal
rachou exatamente no meio, se não me falha a memória, né? 5 ficaram a favor, 5 ficaram contra. Inclusive, a sua companheira, Sâmia Bonfim, que é outra deputada extremamente combativa, uma grata surpresa na Câmara dos Deputados, ela ficou a favor do pessoal se alinhar à candidatura do Baleia. Eu estou usando esse exemplo só para mostrar assim, que as discussões dentro da esquerda, elas nunca foram, continuam não sendo muito fáceis, né? A possibilidade de divisão, mesmo em assuntos menores, mesmo em temas muito específicos, é sempre muito grande. A gente vai ter o ano de 2021, que vai ser um ano muito duro, que é o ano de preparação para um ano eleitoral em meio a uma pandemia, com um governo que está desmontando o Estado brasileiro. E aí eu te pergunto o seguinte, Glauber, com o pessoal já com uma pré-candidatura do Boulos, com o PT já com uma pré-candidatura do Haddad, com o PDT já com uma pré-candidatura do Ciro Gomes. Enfim, essas pré-candidaturas, trabalhando cada uma por si própria, nesse ano 2021, não pode resultar lá em 2022 num problemão para as esquerdas para chegarem justamente com o nome para o segundo turno? Leandro, então, primeiro voltando ainda à questão da presidência da Câmara e as diferenças no PSOL. A diferença existiu na bancada do PSOL, mas do ponto de vista partidário, como houve um impasse, a decisão majoritária do partido foi pelo apoio e pelo lançamento da candidatura de Luiz Erundina. E quando isso aconteceu, a bancada do PSOL como um todo votou em Luiz Erundina e contou até com mais votos do que o número de parlamentares da bancada, contando com dissidências de outros partidos políticos que vieram também a votar em Erundina. Em nenhum momento dessa discussão eu procurei fazer uma disputa que fosse de característica pessoal ou maniqueísta, como se o caminho a ser perseguido fosse fácil ou de solução simplória, né? Respeitando as diferenças táticas que se apresentavam. No caso específico, você citou especificamente a minha companheira Sami, que é de uma corrente política no PSOL, que é o MES, eles tinham uma avaliação tática de que não apoiar no primeiro turno a candidatura do Baleia, que estavam sendo apoiada pelas oposições, que daria uma demonstração pública de que não estavam sendo feitos todos os esforços no enfrentamento ao bolsonarismo. Mas a avaliação deles era da demonstração pública disso, porque, de fato, eles mesmos sabiam e reafirmavam, a Sami, inclusive, fez isso nas entrevistas que deu, que o PSOL não contribuiria de maneira nenhuma com a eleição do candidato de Bolsonaro por um motivo muito simples, porque a gente não daria nenhum voto à candidatura de Bolsonaro. E para que ele vencesse no primeiro turno, bastava que você não desse votos a ele. Eu fazia questão também de não colocar um sinal de igual entre as duas candidaturas, para que, se houvesse um segundo turno, a gente pudesse se juntar àquela candidatura que pudesse derrotar o candidato bolsonarista. Então, essa é uma diferença tática. O pessoal, eu posso te garantir, não deu nenhum voto para o candidato de Jair Bolsonaro. Eu acho que essa pressão, inclusive, que foi uma pressão positiva, ela tem que se voltar prioritariamente para aqueles partidos que deram voto ao candidato de Jair Bolsonaro. Porque esses sim, esses parlamentares, não os partidos, porque eu não vou responsabilizar se tiveram uma posição de orientação diferente às suas bancadas, mas esses parlamentares que desobedeceram à orientação dos seus próprios partidos políticos, esses contribuíram com a eleição de Arthur Lira, porque deram para ele mais de 257 votos, o que garantiu a sua eleição no primeiro turno. Então, do ponto de vista político, essa é a diferença. Agora, com o MES e dentro da própria bancada, era uma diferença tática, né? Era a explicitação de uma diferença tática. Mas eu acho que tem diferença estratégica também no campo da oposição. Tem parte da oposição que considera que deve fazer uma aliança, inclusive de características eleitorais, com a direita liberal, né?
Falo isso aqui com respeito, mas com toda firmeza, inclusive porque acho que a gente tem que dialogar com esse campo para que eles se desfaçam dessa ideia de querer fantasiar o Rodrigo de Maia de centro, quando ele foi um operador das ações ultraliberais no Congresso Nacional. Mas o Ciro, por exemplo, já vem fazendo essa demonstração pública, né? Que dialoga com uma agenda de defesa da soberania de um lado, mas, por um outro lado, busca uma relação com o próprio Rodrigo Maia, com o DEM, quando o Rodrigo Maia ainda estava lá, para a formação do que seja, inclusive, uma aliança eleitoral. Então, acho isso um erro. Ou seja, acho que a delimitação do que é o campo de oposição tem que ser a delimitação de quem se reúne para trabalhar contra a aplicação da agenda ultraliberal de desmonte. Mas não pode ter unidade de ação em momentos específicos contra o fechamento de regime bolsonarista? Pode, mas aí é isso, é unidade de ação em momentos específicos. Isso não é a constituição de uma aliança com objetivos que possam estar sendo compartilhados. Por quê? Porque na hora H, em objetivos compartilhados, essa turma se reúne com a extrema-direita bolsonarista para a aplicação da mesma agenda econômica. Respondendo o teu segundo questionamento, eu acho que os partidos políticos, eles têm o poder, a liberdade e o direito de lançar as suas pré-candidaturas. E acho, inclusive, que isso pode acumular para a formalização de um programa que seja sólido pela esquerda, desde que a gente tenha a capacidade política de não fazer essa disputa no campo pessoal e de que a gente utilize os nossos esforços também para que as forças de oposição possam estar dialogando sobre um programa comum que enfrente os problemas estruturais que o Brasil está atravessando e que não tenha medo de se apresentar como uma alternativa não sectária, mas ao mesmo tempo radical e popular, de esquerda para o Brasil. Então, não vejo problema no lançamento de mais de uma pré-candidatura, mas acho que há necessidade do estabelecimento de um diálogo programático entre esse conjunto de forças políticas, com uma delimitação, no meu caso eu faço essa defesa de maneira bem objetiva, de que essa aliança com a direita liberal não ajuda a formação de uma candidatura ou de um campo político forte de oposição. Ela, na verdade, dificulta, e muitas vezes a direita liberal faz isso de propósito, para tentar fragmentar as forças de esquerda. É o que eu acho que a gente não pode permitir. Você acha que esse lançamento da pré-candidatura do Haddad, que na verdade é uma pré-candidatura, porque sabe que se o Lula resgatar os direitos políticos dele, certamente será Lula o candidato do PT à presidência da República. Faz todo sentido, na verdade é o que muita gente espera. Mas você acha que o lançamento dessa pré-candidatura do Haddad, ela de certa forma desarticula esse diálogo entre as esquerdas, entre os partidos menores de esquerda, porque o PT tem uma dimensão muito maior dentro da esquerda que os demais partidos. Mas, de certa forma, você acha que isso desarticula e desanima a formação de uma frente já para o primeiro turno de 2022, ou isso não faz sentido do ponto de vista de tática eleitoral? Não, acho que não. Acho que os partidos têm direito a lançar as suas pré-candidaturas. O Ciro está com lançamento de pré-candidatura desde as últimas eleições. É natural que o PT possa lançar sua pré-candidatura, é natural que o PSOL possa lançar sua pré-candidatura. A minha preocupação, e eu acho que o Boulos tem razão também nesse sentido, é que, para além do lançamento de pré-candidaturas, qual é o programa que pode estar sendo discutido e articulado para dar um enfrentamento real ao bolsonarismo e poder garantir para a população brasileira uma vida diferente daquela que está sendo imposta pela agenda ultraliberal. Então, respondendo objetivamente, eu não acho que atrapalha, eu acho que o lançamento de pré-candidaturas
elas podem vir acompanhadas da discussão concomitante de programa pelos mais variados partidos, desde que essas pontes de diálogo e de discussão de programa sejam mantidas. E elas estão mantidas? Vocês têm se articulado para que haja um programa comum de combate ao bolsonarismo entre as esquerdas durante esse ano 2021? Eu considero que sim, né? É claro que tem aí uma articulação que tem que ser feita entre os presidentes de partido, mas se for avaliar, por exemplo, no espaço da Câmara dos Deputados, a liderança da oposição e a liderança da minoria são compostas pelos partidos de oposição. No mandato anterior, o PSOL, por exemplo, não compunha essas instâncias, né? Apesar de se articular com a oposição para fazê-lo. A partir do ano de 2019, o PSOL compõe essas instâncias, mantém a sua capacidade de independência política para orientação, para discussão dos temas, mas procura articular essas pontes. Eu acredito que o mesmo esteja sendo feito e deva ser feito pelos partidos políticos de esquerda. Glauber, eu vou pedir só um minutinho seu, dar uma parada aqui, porque a gente precisa lembrar aqui aos nossos comentaristas, enfim, as pessoas que estão nos vendo, que a permanência aqui do nosso site, a permanência da nossa live, depende da contribuição dessas pessoas aqui conosco. Você sabe que nós vivemos momentos muito difíceis em todos os sites de esquerda, o DCM não é uma exceção, por conta do assédio judicial. Já são mais de 60 processos contra o DCM de bolsonaristas, da maior parte dele, tentando asfixiar financeiramente o site, pedindo indenizações altas, absurdas, e conseguem, eventualmente, na primeira instância, porque a gente sabe que o Poder Judiciário está dominado, né, por essa ideologia fascista, anti-esquerdista, antipetista, anticomunista, enfim, como queira chamar, e a gente mantém essa luta aqui, e para poder criar salvaguardas e pagar advogados, se preparar para esse turbilhão, a gente precisa muito de dinheiro, precisa muito de grana. Então, esse é o momento que eu paro aqui com os entrevistados para pedir dinheiro, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma vergonha. Inclusive, a gente tem até uma campanha que a Sara Góes vai colocar aí no ar, para a gente colocar. Sara Góes, que é uma fã do... Ah, ela tirou... Ela está com vergonha porque ela fez uma campanha Leandro Esperança aqui para mim, e ela tinha colocado motivos assim do Romero Brito ao fundo, uma coisa muito bonita, muito colorida, mas quando tem pessoas assim de esquerda mesmo, ela fica envergonhada de botar essa outra marca que não tem os motivos florais do Romero Brito. Mas, de qualquer maneira, está aí lançada a campanha Leandro Esperança. Está aí a campanha Leandro Esperança. A gente precisa muito de grana, até para trazer os nossos convidados aqui, como o deputado Glauber Braga e outras pessoas que a gente traz. A gente precisa muito de... Tá aí a marca que ela estava escondendo aí. Também tem o Romero Brito atrás, muito bonito. E a gente precisa que vocês se tornem membros. Olha só, eu sei que está tendo uma entrevista com o Lula em outro canal, que muita gente foi para lá e tal. A gente teve até uma redução de audiência, mas estamos com mais de 1.000 pessoas ao vivo nos vendo agora. Então, assim, se você está afim de sair da live e ir para outro lugar, pelo menos deixa aqui um superchat, deixa aqui um superstick, se torne membro por R$3 ao mês. R$3 ao mês não pode ser chamado nem de ajuda emergencial aqui para o DCM. R$3 ao mês é um dinheiro que sai da sua conta e você não percebe. É um dinheiro que você perde no bolso, que você entrega para o flanelinha limpar o vidro do para-brisa do sinal. Então, a gente precisa muito que vocês se tornem membros. Quanto mais membros nós tivermos no DCM, melhor a nossa receita fixa, a gente se planeja melhor, não só para o problema do assédio judicial. Nós estamos tendo um ataque do algoritmo do Google que reduziu a nossa audiência pela metade, reduziu o nosso alcance pela metade, que reduz a nossa receita também pela metade. Então, cada vez mais a gente precisa que vocês nos ajudem a manter aqui a nossa audiência, né? Trazer e fortalecer a gente financeiramente. Então, por favor, se tornem membros. Olha, tem membro básico que custa R$ 2,99 por mês, bronze, prata, ouro, e o membro diamante com R$ 99,99 por mês, ou seja, nem R$100 por mês, você se torna membro diamante, você passa a participar do núcleo central de decisão aqui do DCM, do Diário do Centro do Mundo. Você passa a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp,
você decide conosco a linha editorial, sugere pautas, discute com os nossos editores, jornalistas, convidados, né? Participa, né, das emoções diárias que temos naquele nosso grupo e, claro, nos traz a felicidade de você poder nos ajudar mensalmente com R$ 99,99. Mas se você está acessando ainda mais hoje, dia 24, final do mês, não tem problema. Né? Manda um superchat para a gente agora, manda um super stick, são essas figurinhas alucinadas do YouTube, né, que trazem um dinheiro para a gente também. Se manifestem mandando superchats, como agora a Fran Braga mandou para a gente, amo o Glauber, e isso tudo vai nos ajudando. Mas se você tiver durão, se não tiver grana para nada mesmo, então olhe agora na sua tela e se inscreva no nosso canal e dá um like na live, porque isso melhora a nossa presença, a nossa qualidade digital dentro do YouTube e aumenta a nossa audiência. Então, e a mesma coisa, como a gente precisa muito do apoio de vocês por causa da restrição dos algoritmos, assim, passem a nossa live adiante, colhem a nossa live, se coloquem nas suas redes sociais, chamem os amigos, enfim, façam tudo que estiver ao alcance de vocês para ajudar a gente a permanecer no ar e a permanecer fazendo aqui o bom debate, o debate amplo, aberto, democrático, que só o DCM faz, porque não tem outro interesse que não seja o interesse do bom jornalismo e o interesse do debate público, aberto e democrático. Então fica aqui o nosso pedido matinal, né? a nossa lembrança matinal de que as coisas funcionam e só podem funcionar por enquanto, até a gente tomar o Palácio do Inverno e os meios de produção. Enquanto isso não acontecer, a gente precisa de dinheiro para manter o site do DCM de pé, para manter as nossas atividades todas de pé, para manter as nossas lives todas funcionando, trazendo convidados e conversando com vocês e colocando todos os temas a partir das 9h30 da manhã, com o nosso café da manhã aqui do Diário do Centro do Mundo. Por isso eu vou chamar a nossa querida Sara Góes, que é a nossa moderadora e organizadora aqui da nossa live. Por favor, Sara Góes, muito bom dia e nos diga, por favor, que superchat chegaram. Estou vendo que vai chegando no final do mês, cada vez vai ficando mais magrinha essas contribuições, mas a gente sabe que com o botijão a R$100 e a gasolina a R$6 está muito complicado todo mundo poder nos ajudar diariamente. Mas eu fico muito grato por quem já ajudou e para quem está se inscrevendo no canal e dando like aqui na nossa live para a gente manter aqui a nossa luta de pé. Não é isso, Sara Góes? É isso. Bom dia, deputado. Bom dia, Leandro. Tá difícil, né? Mas, gente, é só tirar a Dilma, viu? Resolve tudo. Pois é. Rapidinho. Leandro, a Marina Gonçalves, da Gama, ela manda um superchat falando assim, passando só para dizer que Glauber é o caba mais arretado do universo progressista. Cara, você é demais. É bom que ela falou no nosso léxico, né, Leandro? E a Fran Braga manda um superchat só para dizer que ama o Glauber. Ninguém manda superchat para dizer que ama a gente, né, Leandro? Nunca mandou. Mas acho que vai acontecer ainda. Eu tenho um voto fé. A Emília Alves Pereira mandou um desenho aqui e tá o chat todo lembrando do dia do Capanga. Eu acho que vai ficar eternamente na lembrança de todo mundo, né? Ficou muito marcado. O pessoal fica querendo reviver esse momento o tempo todo, porque meio que lavou a alma e cada dia parece que lava, né? Pois é. Glauber, eu queria voltar a conversar contigo sobre a questão do Sérgio Moro. Você foi muito preciso quando chamou aquele juiz de ladrão. Mas, assim, as coisas que estão aparecendo da Operação Expurgo, o que já tinha aparecido no vazamento da Vaza Jato, lá do Intercept Brasil, já eram aterradores. Mas as coisas que estão aparecendo agora, elas demonstram que não era só um problema, não era só uma perseguição judicial em si. Havia um ódio de classe e um ódio pessoal embutido que só pode ser explicado, eu acho que pela medicina, porque me parece uma coisa patológica entre o Sérgio Moro e a República de Curitiba, aqueles marginais daquela força-tarefa da Lava Jato. Havia um ódio intrínseco, uma coisa desumana, cruel, onde havia deboche. A morte da Dona Marisa, deboche, a morte no neto do Lula, assim, as discussões mais estapafúrdias sobre como caçar o Lula, como prender o Lula, como decapitar o Lula, como queimar o Lula, coisas assim horrorosas. Eu queria muito a sua avaliação sobre esse fenômeno em si, mais do que as mensagens, claro, mais do que a gravidade, que eu queria que você avaliasse também, a gravidade do ponto de vista judicial, mas qual que é a sua avaliação sobre esse fenômeno do ódio
pessoal ao Lula e às esquerdas dentro do Poder Judiciário, representado pelo Sérgio Moro, e do Ministério Público, representado pelo Deltan Dallagnol? Sara, primeiro, meu bom dia para você também. Obrigado aqui pelo acolhimento e obrigado a todas as mensagens que chegaram. Um abraço ao pessoal que está aí acompanhando o bate-papo. Leandro, eu acho que em determinados momentos, nós da esquerda acabamos esquecendo que as instituições numa sociedade capitalista, elas têm caráter de classe, sabe? E em determinados momentos esse ódio que existe em relação à classe trabalhadora é explicitada de uma maneira com requintes de crueldade, como você citou aqui no caso da Operação Lava Jato. Na minha avaliação objetiva, Moro, Dallagnol e companhia se utilizaram da operação para ferir a verdade e atacar qualquer resquício de democracia na sociedade brasileira, mas prioritariamente para implementar um programa, para legitimar a implementação de um programa econômico que é o programa ultraliberal. É para isso que serviu majoritariamente essa atuação. E, evidentemente, aqueles que são os feitores, os articuladores dessas iniciativas, eles vêm atravessados por aquilo que é o conteúdo acumulado de um Estado e de uma articulação que tem como orientação defender os interesses de uma minoria, mais especificamente daqueles que estão no topo da pirâmide de uma hierarquia social. Então, acho que a nossa tarefa é ter essa compreensão que as instituições burguesas têm caráter de classe, que a gente não deixa de disputá-las, como a gente faz, por exemplo, do ponto de vista parlamentar, mas que a gente não pode terceirizar o conjunto das nossas expectativas a elas, porque senão necessariamente a gente vai se decepcionar, né? Você é deputado federal pelo Rio de Janeiro, né? Assim, Rio de Janeiro é o ninho do bolsonarismo, digamos assim, né? O Bolsonaro se elegeu sistematicamente deputado federal com o eleitorado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muitos problemas de segurança pública, tem uma divisão social muito grave, né? Um abismo de classe muito grave, histórico, né? que vem se radicalizando com o tempo, e é um estado muito perigoso para deputados, sobretudo do PSOL. Teve assassinato, né, de políticos do PSOL, teve o assassinato da Marielle Franco, né, o Jean Willis teve que se exilar, teve que sair do país com medo de ser assassinado também, e, no entanto, vocês continuam ali, né, sob o perigo das milícias. Eu queria saber de você o seguinte, assim, por estar no Rio de Janeiro, por ser um político do Rio de Janeiro, por entender a realidade do Rio de Janeiro mais do que qualquer outro político, você é capaz de nos dizer qual é a origem exata do fenômeno do bolsonarismo? Se ele é um fenômeno do Rio de Janeiro que se espraiou para o resto do país, ou era uma coisa incubada que apenas serviu, que o Bolsonaro foi apenas um gatilho dentro da sociedade brasileira? Leandro, na minha avaliação, o fascismo representado por Bolsonaro é um instrumento que, em determinado momento histórico, foi útil para a aplicação de um programa, que é o programa ultraliberal. Eu não desfaço o que é o fortalecimento, ou o que tornou o Bolsonaro palatável, de uma desconexão com a aplicação o aprofundamento, no caso, na realidade brasileira, dos desmandos do capitalismo que a gente tem aqui. Então, acho que esse é um elemento que a gente não pode deixar de trazer para esse debate. Fora isso, Bolsonaro se alimentou ao longo dos anos dessa articulação com a ampliação do poder punitivo, né? Que atravessa o conjunto das estruturas do capitalismo também. Porque a aplicação da agenda ultraliberal
que sustenta o governo de Jair Bolsonaro, repito, ela vem acompanhada da ampliação de uma parcela do Estado. Eles defendem um Estado mínimo para as garantias sociais, mas defendem um Estado máximo do ponto de vista policial. E se você liga um programa de TV da grande mídia, é da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, legitimando essa ampliação do Estado policial. O que a Lava Jato faz? Amplia esse arco dos atingíveis, mas para legitimação do mesmo programa de ampliação do Estado penal policial punitivo. O Bolsonaro vem como um resultado daquilo que eles mesmos formataram ao longo dos anos, né? Então agora eles dizem o seguinte, não, mas não queremos o Bolsonaro, mas eles também foram gestores do que é o Bolsonaro e tornaram ele palatável para a aplicação de um programa comum. Mas, assim, você acha que é possível, havendo uma vitória da esquerda em 2022, a gente reverter esse quadro, não só o quadro econômico, assim, você reverter a venda das refinarias, o desmonte do Estado, o desmonte da Petrobras, reverter as privatizações, mas reverter na sociedade esse sentimento doentio que gerou e que alimenta o bolsonarismo? É possível que a gente consiga reconscientizar as pessoas de que, na verdade, o fascismo é uma coisa terrível e não uma solução política para o Brasil? Eu acho que é possível, Leandro, e necessário, né? Mas isso tem que ser feito com um programa quente, onde a mobilização ela não se restrinja aos períodos eleitorais, onde o processo de formação, conscientização, construção conjunta, demonstração pública de quais são as limitações de um programa da esquerda que está sendo implementado, quais são os reais adversários desse programa, sem um aspecto de neutralidade que não existe, que a gente consiga colocar todas essas cartas na mesa. Então, acho que milito politicamente por acreditar que a pergunta que você fez possa ser positiva, que a gente deve e pode e tem que reverter esse cenário. E como é que faz isso? Eu queria muito saber, porque assim, ontem a gente teve uma discussão aqui com o Jones Manuel e o André Constantini, de quais são as ações práticas para a conscientização da população sobre política. Uma coisa que foi feita muito na Revolução Bolivariana com o Chávez da Venezuela e que no Brasil foi negligenciada de muitas formas. Assim, você ensinar para as pessoas, por exemplo, o que é socialismo, o que é marxismo, o que é comunismo, o que é luta de classes, enfim. Você adotar um processo de conscientização radical, sem meias palavras. O seu discurso é anticapitalista na essência? Você é um socialista na essência? Você é a favor, por exemplo, da Revolução Brasileira, do ponto de vista do socialismo? Eu vou responder a sua pergunta, eu só vou te pedir para botar para carregar aqui o celular um pouquinho, porque eu estou com medo de terminar e eu não conseguir te responder. Vou tirar o fone. Tranquilo. A gente aguarda aqui, não tem nenhum problema. Enquanto isso, a Sara Góes, se quiser falar um superchat, enquanto ele volta, Sara, eu vi que tem gente pedindo para ele repetir a frase. É tipo pedido de música, né? Canta um trechinho daquele Capanga, maravilhoso. Capanga, para mim, foi o ápice. Inclusive, Leandro, vou me amostrar aqui, como a gente diz no Ceará, né? Na época eu fiz esse bordado aqui. Eu também fiquei nas nuvens. Capanga. Muito bom. Nossa, é maravilhoso, porque eu sou meio covarde. Então, quando eu vejo pessoas assim, eu fico nas nuvens. Eu acho que ele já conseguiu conectar o celular dele. Conseguiu. Então tá. Certo? Então, por favor, Glaucio, você está me ouvindo? Eu acho que ele está paralisado. Tá, foi impressão minha. Está congelado, né? Então, leia os superchats para a gente que vão chegando. E eu brinquei que ninguém mandou superchat para dizer que ama a gente aqui, e a gente recebeu o superchat de amor. Legal. Eu vou pular o teu, Jurandir, porque ele é meio que uma nova pauta. Olha, o Glauber voltou. Não, voltou. E caiu de novo. Voltou. Glauber, está nos vendo? Acho que ele está com problema de conexão agora.
A Cristiane fala assim, ajuda para o querido Leandro Esperança. Eu amo Glauber, cara arretado, que em breve vai ser cabo arretado, que em breve vai ser o nosso senador representando o Rio de Janeiro. E eu amo a Sara. Obrigada, Cristiane. A Adriana Carla fala, Glauber, parabéns pela tua atuação parlamentar. Você me representa. Enorme admiração por você. Beijos para o Leandro e para a Sara. Aê! A gente me envigamou também, gente. Não é só Superchat, não. A Neide Albuquerque fala, Glauber, por favor, diga, senhor Sérgio Moro, o senhor é ladrão e capanga. A gente faz pedido de música. Opa. Glauber, você está nos ouvindo? Câmbio? Leandro, Sara, eu não estou conseguindo ouvir vocês. Vocês conseguem me ouvir? Estamos lhe ouvindo. Você não consegue nos ouvir? Sim, conseguimos. Estamos ouvindo. E você está nos ouvindo? Eu estou com um problema no áudio, mas eu vou responder a sua pergunta. Pode ser agora, Leandro? Pode, por favor. Maravilha. Desculpa aí ter interrompido, mas é porque realmente eu não escutava vocês, eu não sei em que ponto da conversa vocês estavam. Respondendo ao teu questionamento, Leandro, sou socialista, acredito sim na superação da sociedade capitalista, a luta de classes, ela está aí, ela é uma realidade, ela não pode ser ocultada, não pode ser escondida, a disputa precisa ser feita quente, o capitalismo tem nas suas facetas mais cruéis, a implementação do ultraliberalismo, se utilizando, inclusive, do fascismo para essa aplicação, e acho que é fundamental a gente ter bases sólidas para poder reverter esse processo, onde você tem a acumulação de poucos em detrimento da pobreza, da miséria da grande maioria da população brasileira. Respondendo ao seu questionamento sobre o que fazer, né? Eu acho que boa parte desse questionamento a gente já respondeu também aqui nas outras indagações, quando a gente fala, por exemplo, de conquistar uma parcela significativa da população brasileira, trazendo para o nosso lado, a partir da discussão dos elementos econômicos que estejam na realidade, no dia a dia, né? Fazer a nossa discussão do pão, paz e terra a partir da realidade brasileira, da nossa história, daquilo que a gente vivencia. Mas acho que é fundamental também a gente ter ampliação de mecanismos que consigam articular um processo de acolhimento, rotina e mobilização permanente. Nesse sentido, o mandato incorporou às suas iniciativas do ano de 2021 uma ideia que é do professor Alisson Mascaro, né, que, na verdade, já aconteceu em várias partes do mundo. Na Itália, por exemplo, o Partido Comunista tinha os seus centros culturais, mas que aqui a gente está trazendo como os centros socialistas, onde a gente vai ter atividades desde para a pessoa da terceira idade, para a criança, mas com o objetivo de acolher, mas de disseminar também as nossas ideias e organizar a luta. Em março, a gente está fazendo a inauguração do primeiro centro socialista, da primeira unidade, no bairro do Rui Sanglá, no município de Nova Friburgo. Já estamos discutindo a próxima, no mês de abril, para Sobradinho, no Distrito Federal. E a ideia, tudo caminhando conforme a gente planejou, é pelo menos uma vez por mês a inauguração de uma unidade diferente do Centro Socialista nas mais variadas regiões brasileiras. É claro que um projeto como esse depende também, assim como você aqui, né, Leandro, de um processo de financiamento coletivo, que as atividades possam estar acontecendo, possam estar ocorrendo, mas a gente está colocando todas as nossas energias para que essa possa ser também uma alternativa de formação, de mobilização social e de acolhimento. É utilizar todos os instrumentos que estejam disponíveis, se apresentando por completo, sem nos esconder e fazendo os enfrentamentos que são necessários,
e dizendo: somos de esquerda e defendemos sim o socialismo. Nós não podemos não nos apresentar como somos. E eu acho que os centros socialistas vão ter também a possibilidade de fazer essa disputa cultural, social, que é fundamental numa realidade como a brasileira. Glauber, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu só posso ter que, em determinados momentos, chegar mais perto aqui do celular para ouvir melhor, porque está com ruído, mas estou te ouvindo sim. Eu sabia dessa história do Alisson Mascaro e sabia que o pessoal tinha abarcado essa ideia, eu acho uma ideia sensacional. Mas não seria uma ideia melhor ainda se os partidos que têm esse interesse, né, em fazer esse tipo de coisa se unissem para fazer uma ação só? Porque assim, o André Constantino está fazendo ele é do Partido dos Trabalhadores, o PCB está querendo fazer uma coisa semelhante, o PSOL também, e essa dispersão, a gente sabe que a dispersão na esquerda ela é sempre mais prejudicial do que benéfica. Ou você acha que tem que ser uma ação mesmo partidária, cada partido cumprindo o seu papel de levar a mensagem socialista, a conscientização de classe dentro das periferias, sobretudo nas comunidades mais pobres? Não, no nosso caso em específico, Leandro, a gente não está tocando como uma ação exclusiva do PSOL, né? A gente está dialogando com as forças políticas que queiram colocar em prática a ideia conjuntamente. Então, nessa primeira unidade, no município de Nova Friburgo, tem gente que é do PSOL, tem gente que não é do PSOL, tem gente que é filiado a outros partidos políticos de esquerda. Então, o que eu tenho feito? Se você tem aí um grupo de 10 pessoas que queiram conversar sobre o assunto, vamos chamar, vamos dialogar e vamos verificar a possibilidade de abertura de uma unidade na sua cidade. E não vai haver esse corte de que tem que ser do partido A ou do partido B. O que tem que haver, sim, é um compromisso com a ideia e a concepção de centro socialista. A gente não quer fazer o centro social, respeitando todas as iniciativas, ou o centro comunitário. No nosso caso, a gente faz questão de que seja o centro socialista, para que a ideia esteja expressa e evidente a partir do nome, da placa que vai ser colocada na porta. Quem quiser se alinhar a essa concepção dos mais variados partidos políticos de esquerda, com certeza vão estar nas iniciativas que a gente está tocando, sendo muito bem-vindos. Tá bom, então. Deputado Glauber Braga, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela generosidade de ter vindo aqui, mas antes de me despedir de você, eu queria que você fizesse fizesse aqui, a Nádia, deixa eu botar aqui, bota aí sua mãe aqui, Sara, não tira não, aqui, tem um pedido assim, muito especial da Neide Albuquerque, que vem a ser a mãe da nossa querida Sara Góes, que é uma militante de esquerda muito aguerrida e tal, e que pede que você diga aqui pra gente a sua frase lapidar sobre o Sérgio Moro. Desculpa, Leandro, eu não consegui te ouvir. Deu uma interferência, eu só ouvi até a parte que você disse. Eu gostaria, antes da sua despedida, que você dissesse... Que você dissesse aqui a sua frase lapidar sobre o Sérgio Moro de volta, que a Neide Albuquerque está pedindo, não sei se você está vendo aqui na tela. Glauber, por favor, diga, o senhor é o ladrão e capanga, para a gente ter registrado de novo aqui, deixar registrado aqui conosco na nossa live essa sua frase lapidar. Claro, se você puder, senão não tem nenhum problema. Deixa eu ver se eu entendi bem. A solicitação é para que eu reafirme aquilo que já disse, que Sérgio Moro se comportou como um juiz ladrão e um capanga de milícia. É isso? É isso mesmo, pronto. Estou reafirmando aqui. Sérgio Moro se comportou como um juiz ladrão e como um capanga de milícia. É isso, Glauber, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade de participar conosco no Café da Manhã e saiba que você está sempre convidado a voltar, tá bom? Um grande abraço e um bom dia para você. Muito obrigado, Leandro, pela generosidade sua, da Sara, de todo mundo que acompanhou
esse bate-papo, de quem mandou aqui as suas mensagens, e estou sempre à disposição para estar estabelecendo esse diálogo. É fundamental que a gente tenha espaços de comunicação que consigam furar o bloqueio da grande mídia, como vocês conseguem fazer. Um grande a vocês. Muito obrigado. Um abração, Glauber. Um abraço. Até mais. E a gente continua aqui, antes que a Sara Góes termine a nossa transmissão, continuamos aqui. Olha só, gente, foi pauleira hoje, que assim, um monte de gente abandonando o nosso barco por causa de uma entrevista com o Lula. O que é isso, gente? Por causa de uma entrevista com o Lula, as pessoas saem daqui, desaparecem como se não tivessem, né, nenhuma relação conosco. É assim que funciona agora, é isso? Basta o Lula falar em outro canal, vai todo mundo para lá? Não gostei, não. Achei isso um pouco... assim, acho que faltou um pouco de fidelidade, não Sara Góes. Acho que assim, tem nesses momentos que a gente vê quem é um DCMer de verdade, né? Quem é que está com a gente ali na doença e na saúde, né? Na tristeza e na alegria. É nesse momento que a gente vê aqui, ó, 738 pessoas permaneceram. Olha, o fígado de vocês, sintam o fígado de vocês beijados, alucinadamente, beijo de língua no fígado de vocês, porque vocês ficaram aqui se mostrando que são combatentes, que estão na nossa trincheira, que mesmo o presidente Lula, que todos nós admiramos, está falando no canal, vocês não saem só porque o presidente Lula está falando. Vocês podem ver depois, fica gravado lá, eu mesmo vou assistir, claro, não vou deixar de ver, mas vou ver lá, tá, que vai ficar gravado. Precisa sair correndo, desabalar da carreira, abandonando a gente aqui por causa de presidente Lula lá em outro canal? Não. Fica aqui com a gente. O Glauber foi uma excelente entrevista, pena que no final deu uns probleminhas técnicos, mas assim, permaneçam. Olha, para quem permaneceu aqui, minha gratidão. Assim, aí que a gente vê quem são mesmo os DCMs raízes. Um beijo no fígado de todos vocês, né? Para quem mandou superchat ou não, para quem se tornou membro, aí, ó, Marcelo Casanes, eu estou ainda, isso aqui. É a música do Toy Story. Coloca a música do Toy Story aí. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. É isso aqui, ó. Estamos aqui, permanecemos até o fim. Para quem ficou conosco aqui, ó. A Neide está assistindo aqui e lá. Neide, por favor, não desmonta o meu discurso. Ajuda a gente. O Glauber foi lá e reafirmou a frase que você pediu. Tudo bem, estar aqui e lá também não é problema. Não é problema estar lá. Acabou. Olha só, claro, ouvir o presidente Lula é fundamental. Eu mesmo, terminando aqui, eu vou depois acessar lá e vou assistir a entrevista toda com calma. Pô, mas abandonar a gente aqui, ó, abandonar um deputado socialista. Ô, Leandro, eu que sou produtora, vou te dizer, é mais fácil conseguir o Lula do que o Glauber, viu? Por 1 hora. Tá aí, ó. Pronto. Esfrega na cara dessa gente aí. Esfrega. Difícil. Mas, Leandro, 2 coisas. Tem superchat pendurado. Então, o pessoal tá usando uma camisa do DCM. Gente, isso aqui é dos Backstreet Boys. Tem nada a ver Parece o Pedro Zambarda. Todo mundo fala que eu tô usando a blusa do Pedro Zambarda, gente. Pedro Zambarda, vocês são loucos? Como que eu posso assim? Por falar em Pedro, dá um aviso, o pessoal tá esperando amanhã o massacre, não, o embate de Rui Costa Pimenta e Pedro Zambarda. Não estou dizendo que o Rui arregou, não estou dizendo que ele está morrendo de medo do Pedro, mas ele pediu para botar para sexta-feira. Deixar no ar aí. Ó, então, a rinha que seria quinta-feira entre Pedro Zambarda, que chamou o PSOL de quê? Que chamou? As posições de ridículo, e o nosso querido Rui Costa Pimenta, que não é ridículo, mas que vai ter que fazer a defesa do PCO, que às vezes tem as posições ridículas mesmo, a gente tem que vai ter que adiar, então vai ser na sexta-feira. Rui Costa Pimenta não vai estar aqui amanhã. Quem vai estar aqui amanhã são outros convidados. A gente quer muito aproveitar para discutir essa questão dos combustíveis no Brasil, esse aumento de combustível. Vai ser sexta-feira, Pedro Zambarda, Leandro Fortes e Rui Costa Pimenta, junto com Sara Góes, aqui discutindo se o PSOE é ridículo ou não na visão iconoclasta
do jornalista Pedro Zambarda, que aceitou debater aqui com o Rui. O Rui também não foge de debate nenhum, na verdade, ele só precisou adiar. Vamos esperar, então, na sexta-feira, o que vai acontecer. Mas até lá, vamos discutir outras coisas. Então, olha só, muito obrigado a todo mundo mesmo que participou, ficou aqui até o final. Eu sei que... o Dedinho. Vamos lá, fala, Dedinho. Tem superchat pendurado e tem um que eu pulei propositalmente, porque é uma outra pauta. Mas vou ler tudinho aqui. A Donise Meirelles fala, vitória só com Lula. A Heloísa Badaró mandou um super sticker de um hipopótamo. O Ross Souza se tornou membro agora. Valeu, Ross. Beijo, fica. Eu achei que essa ia ser aquela, por causa da entrevista do Lula e tal, eu achei que ia ser aquela live sem nenhum membro, como nunca aconteceu antes. Muito obrigado. Então, quem estiver ainda nos ouvindo, decidir se tornar membro de Última pode ser um membro básico, R$ 2,99 por mês, por favor. Né? É fundamental a gente não sair de uma live sem nenhum membro, porque dá uma certa desesperança, não vou esconder não, viu? Dá uma certa esperança. Todo mundo aqui participando, tá, nenhum membro, mas finalmente a gente teve um membro, já fica aqui a minha gratidão eterna por esse novo membro. A Emília Alves Pereira mandou uma perinha para a gente agora. A Maria Edna fala de Salvador, Bahia. O governo está contribuindo para a participação do povo em defesa do socialismo. Parabéns, Glauber, serei membro ouro. E, só para que eu lembrei agora, o Ross Souza, que se tornou membro, ele fala de Ilhéus, na Bahia. Que massa, né? Opa, Bahia, Ilhéus é lindo, obrigado. E aí, Leandro, o superchat que eu pulei, que é uma outra pauta, é o Jurandir Carvalho. Ele fala assim, grande Leandro e grande Glauber. Eu sou membro e mando superchats, mas está difícil entender os ataques do Kiko ao Delgatti, que não precisa ser reconhecido como herói para ter seu ato heróico reconhecido. O Wagner Delgatti, né, o hacker, não é isso? Olha só, a minha posição sobre isso é muito clara, muitíssimo clara. O Delgatti prestou um serviço inacreditável, um serviço histórico para o Brasil. Sem entrar no mérito de qual foi o objetivo dele em fazer o hackeamento. Seja lá qual foi o objetivo dele fazer o hackeamento, né, serviu primeiro para que fosse desnudada uma ação criminosa que já foi dita no New York Times como o maior escândalo judicial da história da humanidade. Então, esse mérito ninguém vai tirar do Delgatti. Né? Querendo ou não, com o propósito correto ou não, ele foi importantíssimo para desnudar o maior escândalo judicial da humanidade, para desnudar a ação de uma quadrilha montada com o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal, montada para prender um homem inocente, retirar o presidente Lula da campanha em 2018, ajudou o golpe em 2016, retirou o Lula em 2018 e elegeu um fascista demente para presidente da República. Seja lá qual foi o objetivo inicial do Delgatti, e eu não estou querendo transformá-lo em herói, porque aliás, eu não gosto dessa coisa de herói, mas ele vai ter sempre o nome dele marcado na história por ter feito uma coisa sensacional. É um marco histórico. Ele vai modificar, ele está obrigando já desde agora, eu tenho certeza que no futuro isso vai se tornar mais forte, ele está obrigando a se repensar o sistema judicial brasileiro e a estrutura do Ministério Público. E se tudo der certo, se a gente tiver um mínimo de noção civilizatória, a ação desse hacker vai resultar na prisão desses criminosos, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e companhia, e no resgate político no resgate dos direitos políticos do presidente Lula. Então, assim, é muito importante reconhecer que esse cara prestou um enorme serviço à história e à civilização brasileira. Então, de alguma forma, nós temos que reconhecer isso e ser gratos por isso ter acontecido. E eu espero que ele não seja preso, e eu espero, sinceramente, que seja reconhecido esse trabalho dele, e de que ele possa viver em liberdade e com orgulho daquilo que fez, porque ele merece esse nosso reconhecimento. Essa é a minha posição pessoal, a minha posição como jornalista, sobre a questão do hacker de Araraquara. Né? Ele foi muito importante, está sendo muito importante para o Brasil. É isso.
Leandro, a esquerda é toda Namastê, só varia a graduação da rosa. Aqui não tem, não. Aqui é fígado, aqui não tem gradação de rosa, e mesmo que seja rosa, aqui é uma rosa, aqui é rosa choque. Aqui é rosa choque. Tá? Não tem esquerda namastê aqui, não. Aqui é pauleira, aqui é marxismo-leninismo na veia, é revolução brasileira, entendeu? É violência revolucionária, é centro socialista, como defende aí o professor Alisson Mascaro e o pessoal está abarcando. É comitê de ação política, como está defendendo o André Constantini, está montando já também nas periferias. Aqui não tem negócio de esquerda namastê, não. E a Isabel Bigler, se tornando membro aí, nos ajudando aos 45 do segundo tempo. Beijo no fígado, Isabel. Muito bem-vinda e muito obrigado por ter se tornado membro aí, dando mais um gasto DCM, melhorando a autoestima aqui dessa nossa live do Café da Manhã. Isso, tem mais dedinho, tem mais comentários? Eu queria só passar a programação. Por favor. Hoje é quarta-feira, hoje ao meio-dia tem Daniel Cara. Na live das 5 tem Leandro Fortes. Olha só, como convidado dessa vez, a gente vai perguntar se ele quer café, se ele quer água. Bom demais, hein? O convidado é bom demais, né? Fala e tal, e toma um café e sai, espera, entra. Só vai na boa, não precisa chorar para pedir dinheiro. Maravilha, esse convidado é tudo de bom. E eu, hoje, excepcionalmente hoje, eu vou substituir a Marília na live das 5, então vai ter Sara ao quadrado. A Débora tá dizendo que o superchat dela não foi lido. Débora, desculpa. Vou dar uma conferida aqui. A Ana Lacombe mandou um superchat de R$1,90. Valeu, Ana Lacombe. Olha, esse tipo de contribuição é muito significativo pra gente. Muito demais, cara. São isso. Isso. A Cris também mandou um superchat, não disse nada. Maria Edna, deixa eu ver, Débora, o teu. Que realmente... Essa Débora Rodrigues é aquela que você falou para mim que não gosta dela, por isso você não leu? Mentira, Débora. Ela mandou um chat pedindo fígado e mandando fígado pra gente. Aê, Débora, fígado pra você, um beijo no fígado. Deixa eu continuar aqui na programação. Sara ao quadrado, com o Leandro Fortes. O essencial vai ser Luiz Gonzaga Beluso. Depois da live das 5 tem retransmissão da TV Perseu Abramo, essencial Luiz Gonzaga Beluso, e amanhã, pelo amor de Deus, meu povo, ajude a gente a lembrar o pessoal do PCO, não tem Rui na quinta-feira, ficou para sexta, porque quinta-feira a gente sabe que vai estar o chat todo, cadê o Rui? A gente vai ser obrigado... Sexta-feira, Rui sextando, vamos fazer uma carta legal, sextando com Rui, pronto, tá aí, ó. Perfeito. Olha aqui, olha a intriga, a maldade. A Sara não lembra os superchats. Nunca mandou um caba desse? Rapaz. Ele nunca mandou superchats, não, é? Ô, Ramon, tirador de rumo, rapaz. Toma atento, rapaz. É isso, gente. Massa, valeu. Cheiro, Leandro. Valeu, gente, pessoal. Obrigado, hein? E você avisa o pessoal que foi lá no outro canal para ver Lula, para voltarem para aqui amanhã, viu? Eu perdoo, mas não esqueço, hein? Vamos lá então, gente. Obrigado, um beijo grande. Até amanhã. Tchau, Sara. Até mais tarde, Sara. Tchau, tchau. Tchau.